o Banco do Japão vem fazendo um experimento que é basicamente o contrário do que você vê no resto do mundo. Então, o Banco do Japão ele acabou de aumentar novamente a sua taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais, indo agora para 0,5%. E isso é muita coisa para o Japão, né? Para quem sabe, foram 17 anos de juros negativos, e aí subiu pela primeira vez, causou toda aquela comoção, e tivemos também um terremoto recente, da última vez que tinha feito essa subida, né? Que foi o carry trade japonês, né? Onde o capital voltou rapidamente para o Japão, porque muitas das posições que tinham sido tomadas, lembrando, né? Você está pegando iene emprestado por um juro, né, certo? É um iene cada vez mais barato, se você espera que ele desvalorize ao longo do tempo em relação ao dólar, justamente na teoria do milkshake do dólar, e aí você compra títulos, ou compra ações, ou compra cripto, mas alguma coisa denominada em dólares, justamente na moeda forte. E assim você vai tirando essa arbitragem. E o carry trade é uma das bases ali do Japão, tendo um dos maiores carry trades do mundo, e um movimento nesse sentido, em qualquer uma dessas posições, né, principalmente no Japão, ele causa uma certa cautela, justamente pelo fato das pessoas usarem muita alavancagem nas suas operações. Então, criou-se um medo baseado nessa reunião que acabou de ter, de falar assim, meu Deus, se eles subirem, eles estão dando um tiro no pé, porque vai voltar muito capital para o Japão, só que não foi bem isso que aconteceu. Teve até uma valorização no iene, só que não foi nada significativo. Se você parar para pensar, nesse exato momento que eu estou gravando, ele foi para 155, então ele se fortaleceu um pouco, mas ele continua bastante fraco historicamente. E isso se dá por vários motivos. É claro que ninguém tem aqui a explicação que vai fazer, mas eu quero te dar algumas ferramentas nesse capítulo para você analisar um pouquinho da exposição aqui dos dois lados das narrativas. Então, primeiramente, você tem o lado onde o próprio BOJ falou que agora a medida é necessária porque você tem uma expectativa de uma inflação e normalização da política monetária. Então, o Japão ele voltou a ter esse argumento de que agora nós temos mais confiança no crescimento econômico, na estabilidade de preços, apesar de algumas fraquezas que veio tendo na economia. Só que, por outro lado, você também tem aquela certa cautela de ver o que vai acontecer no futuro. Então, a grande questão foi a seguinte: o mercado já estava meio que já previa essa subida, mas ela não importa, essa que é a parte mais interessante. O que importa é saber qual que é o tom que o Kazuo Ueda vai usar a partir de agora para poder falar sobre as expectativas no futuro. E deu aquela... Vou ser bem sincero, eu não consegui pegar uma coisa muito definida do mercado, porque alguns acharam assim que foi uma coisa mais hawkish, para dizer assim, não, nós temos ali algumas pressões salariais e negociações sindicais que indicam ali um aumento contínuo dos salários que pode sustentar o consumo interno, ou seja, nós vamos ter alguma certa inflação e nós já estamos agindo baseado nisso, e você pode até esperar outros cortes. O outro lado da história já é uma coisa mais dovish, dizendo assim, nós estamos de olho, mas não vamos fazer nada muito significativo até a gente ter certeza de que isso de fato está acontecendo. Então foi uma coisa meio hawkish, meio dovish ao mesmo tempo, e acabou criando um efeito mais ou menos neutro, não foi uma coisa assim muito definida, não teve nenhum tipo de colapso ali, né, ou muito capital mudando, o que até causou uma certa tranquilidade. Só que isso não fortaleceu tanto o iene, talvez como se esperava, né? E é muito importante também ver a seguinte coisa: será que isso vai criar problemas para os bancos japoneses? Lembrando que a maioria dos holdings dos bancos japoneses são títulos da dívida pública japonesa que ainda pagam negativo, né? Eles ainda continuam carregando isso, e obviamente que o valor, quanto mais tempo passa e mais o BOJ vai fazer esse aumento de juros, menor é o valor desses títulos que eles detêm. Então fica aquela questão, mas por que não teve uma movimentação tão grande, né? Por que não voltou capital correndo para o Japão, que nem tinha acontecido da outra vez, sendo que agora nós temos o 0,5%? E é aí que é muito importante nós entendermos o jogo relativo
que o Brent Johnson, da teoria do milkshake do dólar, tanto fala. Não basta você ver um país de forma isolada, você precisa ver o que acontece na outra ponta do carry trade. Afinal de contas, toda a liquidez do mundo ela é uma somatória de vários carry trades ao mesmo tempo. E os Estados Unidos acabaram de passar por uma subida gigantesca na sua ponta longa da curva de juros, por toda a narrativa ou mudança também do governo, mas principalmente em relação ao que já vinha acontecendo antes do Trump entrar, sob toda a confusão ali que o próprio Fed vem trazendo para o mercado em dizer que, opa, talvez eu já não faça mais o pivot, talvez eu já não corte mais esses juros, e aí os juros de mais longo prazo, principalmente o de 10 anos, ele explodiu para cima, nesse momento já está corrigindo, só que essa diferença é que é o mais importante, né? Se você quer avaliar simplesmente pelas taxa de juros, você provavelmente isso não deve fazer uma fuga muito grande, né? Não tem a expectativa de você criar muitos prejuízos no mercado americano mantendo simplesmente o dinheiro por lá. Pelo menos isso evidencia, não estou dizendo que essa é a explicação, mas com certeza é uma força que está agindo sobre isso, para você ver como tudo é uma somatória de contracorrentes, e aí você sempre precisa ver as duas pontas. Então tenta sempre entender, quando você tem uma decisão X de um país, tenta ver comparativamente aos outros o que está acontecendo. É a mesma coisa em relação ao próprio Brasil. Vou fazer um capítulo sobre o Brasil também, né? Que agora o real teve uma grande recuada, muito interessante, inclusive, que trouxe bastante alívio para os brasileiros. Mas, obviamente, nada vai de forma linear. Então vai ser muito interessante ver todos esses movimentos ao mesmo tempo, mas foi algo que não causou nenhum tipo de alarde. Pouco se falou sobre o Japão. Tive que até correr atrás ali de notícias para poder ver, mas foi uma coisa extremamente neutra, talvez aquela subida para dizer que eu subi, para tentar criar aquela narrativa, sendo o Japão ali um aliado dos Estados Unidos e talvez usar um pouco desse otimismo para ver que negócios vão voltar para o Japão, tudo está indo muito bem e fazer a população sentir que ela está indo muito bem e ao mesmo tempo você tentar manter as suas posições de carry trade nos Estados Unidos, que com certeza continuam sendo bastante lucrativas, tendo em vista que o iene continua bastante fraco, percebe? Então tudo isso joga a favor, pelo menos nesse exato momento, e querendo ou não, se você torce para uma estabilidade do sistema para que isso pelo menos se mantenha, isso foi uma, entre aspas, boa notícia para o sistema em si, não causando nenhum tipo de grande problema. Agora, claro que o BOJ está indo na contramão completa do mundo, no sentido do corte de juros, pelo menos. Então, marcando como se fosse um novo experimento ao contrário, né? Porque o Japão foi o primeiro que fez aquele corte de juros até chegar aos juros negativos, e agora você está exatamente ao contrário. Então vamos ver para onde isso vai levar. Afinal de contas, nada explodiu, né? E nada é uma certeza em macroeconomia, mas é bom a gente sempre ficar de olho nas próximas. Então talvez a gente tenha uma demora aí de meses até que você tenha alguma coisa. A expectativa é que o mercado tenha que a próxima subida seja só no final do ano, o que acabou dando uma calentada, né? Não foi uma coisa extremamente hawkish, chegou até a ter um tom um pouco dovish, então você parar para pensar dessa forma, então vai ser interessante aí ver a cena dos próximos capítulos. Mas só para não deixar passar batido, né? Se você mora no Japão, é sempre interessante ter os seus comentários aqui também, tá bom? E se você ouviu até aqui, está interessado em saber como usar a teoria do milkshake do dólar a seu favor, né, no seu dia a dia, e também proteger o seu patrimônio, eu também coloquei no link da descrição aqui do vídeo uma forma de você trabalhar diretamente comigo também. Então, até mais e um forte abraço.